E aí, pessoal, tudo bom? Vamos resolver essa questão do processo seletivo do IFMT de 2026, questão 4 de língua portuguesa. Associe os termos na coluna esquerda com suas respectivas definições na coluna direita. Aí aqui na coluna da esquerda ele dá alguns termos aqui, homônimos, sinônimos, parônimos e antônimos, e na direita ele dá as definições. Então a gente tem que associar cada termo à sua definição. Pessoal, para resolver essa questão, a gente tem que lembrar o que são essas coisas aqui: homônimos, sinônimos, parônimos e antônimos. Então vamos relembrar. Sinônimos são palavras com o mesmo sentido ou sentidos muito parecidos. Então, por exemplo, gostoso, delicioso e saboroso. São palavras diferentes, mas que têm o mesmo sentido. Se eu falar que um bolo é gostoso, é a mesma coisa de eu falar que ele é delicioso e a mesma coisa de eu falar que ele é saboroso. Longe e distante, a mesma coisa. Se eu falar que o mercado está longe, é a mesma coisa de eu falar que ele está distante. Estranho e esquisito, mesma coisa também. Agora, os antônimos. Pessoal, antônimos são palavras com significados opostos. Então, por exemplo, aberto e fechado são palavras que são contrárias entre si. Bem e mal. Então, o bem é o contrário de mal. Certo e errado. Certo é o contrário de errado. Agora, o que são homônimos? Pessoal, homônimos são palavras com som ou grafia igual, ou seja, a gente fala ou escreve da mesma forma, mas os significados são diferentes. Então, vamos olhar os exemplos aqui que fica mais fácil de entender. Colher, do objeto que a gente usa para comer, e colher, o verbo, que a gente colhe uma plantação. São palavras que têm a mesma grafia, ou seja, a gente escreve elas exatamente da mesma forma, mas que têm significados diferentes. Aqui é o objeto colher e aqui é o verbo colher. Manga da camiseta e manga da fruta. São palavras que têm a mesma grafia e o mesmo som, ou seja, a gente escreve e fala exatamente da mesma forma, mas elas têm significados diferentes. Então a gente vai diferenciar só pelo contexto. Quando a gente fala eu vou comer uma manga, a pessoa vai saber que eu estou falando da fruta e não da manga da camiseta. Acender, fogo, e acender, subir. Aqui essas palavras têm o mesmo som, a gente fala igual, acender e acender, mas aqui a grafia é diferente. E essas palavras têm significados diferentes também. Então aqui acender é de acender o fogo, né? Acender um isqueiro. E aqui é acender no sentido de subir. Por exemplo, acender socialmente. Pessoal, e o que são parônimos? São palavras com som e grafia parecidas, mas com sentidos diferentes. Absolver aqui é no sentido de quando o juiz absolve o réu. E absorver é quando a esponja absorve a água. Então são palavras que a gente fala e escreve de maneira muito parecida, mas elas têm significados diferentes. Comprimento e cumprimento. Comprimento é a dimensão, o comprimento da sala, e cumprimento é quando a gente cumprimenta o vizinho. Então, de novo, grafia e som parecidos, mas significados diferentes. E mandado é o que o policial leva para entrar na casa de alguém, e mandato é o tempo que o político fica no cargo. Por exemplo, o presidente tem um mandato de 4 anos. Então, sabendo disso, a gente pode resolver a questão. Vamos olhar a primeira definição aqui. São vocábulos que, empregados em determinado contexto, têm o mesmo significado ou significados muito semelhantes. Isso aqui são sinônimos. Então é o 2. Então a gente coloca o 2 aqui. Vamos para a segunda. São vocábulos que, em um determinado contexto, têm significados opostos ou aproximadamente opostos. Isso aqui são os antônimos. Então é o 4. São vocábulos diferentes que têm ou a mesma grafia e a mesma pronúncia, ou apenas a mesma grafia, ou ainda apenas a mesma pronúncia. Isso aqui são os homônimos. Então é o 1. São vocábulos muito parecidos na grafia e na pronúncia, entretanto com significados distintos. Isso aqui são os parônimos, então é o 3. Aí aqui ele pede para a gente marcar qual que é a sequência correta. Então a sequência que a gente encontrou aqui é 2, 4, 1 e 3. E o gabarito é a letra D. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, eu peço que você curta e se inscreva no canal para apoiar a gente. Qualquer dúvida, deixe nos comentários e até a próxima.